Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 127 e vamos comentar o parágrafo 1º. Estamos falando sobre as funções essenciais da Justiça, com foco no Ministério Público. O artigo 127 nós já lemos na aula passada. Nós vimos que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. E o parágrafo 1º vai dizer que são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Bom, saber esse texto te ajuda bastante em provas, mas como a cada dia os examinadores buscam separar os melhores candidatos, é importante você ficar até o final do vídeo e entender bem por que nós temos um único vídeo para tratar de um parágrafo que, à primeira vista, parece bem simples. Bom, só para relembrar, nós vimos que as funções essenciais da Justiça, embora não pertençam ao Poder Judiciário, atua diretamente a ele. Pois bem, nós vimos que nós temos o Ministério Público e as advocacias, pública, privada e social. A social é a Defensoria Pública. Nós vimos como está organizada na Constituição Federal cada uma das funções essenciais da Justiça. Inclusive, deixamos esse quadro com os artigos para melhor localização. Aprendemos um pouquinho sobre a parte histórica, um breve histórico, é claro, se assim podemos chamar. Vimos a origem da expressão parquet, muito interessante na aula passada. Vimos as primeiras legislações a abordar a função do Ministério Público. Vimos também quando ele adquiriu o status constitucional e vimos que na Constituição de 88 ele é alocado em capítulo separado dos poderes. E nós vimos o quanto isso é importante para entender a sua autonomia e a sua não vinculação a nenhum dos poderes. Nós vimos que o Ministério Público é uma instituição permanente. Você lembra lá da nossa aula do artigo 60, parágrafo 4º, em que nós aprendemos sobre as limitações formais, circunstanciais, materiais da nossa Constituição? Então, estas limitações são limitações explícitas, limitações que impedem a nossa Constituição de ser reformada nestes tópicos. Veja que o texto aqui vai dizer que o Ministério Público é uma instituição permanente. Então, aqui nós temos também uma limitação, mas não a explícita, a implícita, pois uma emenda constitucional não pode tirar essa parte do texto. É uma instituição permanente. Isso é importante para a sua prova, tá? Comentamos também sobre o que o MP não é e o que ele é. E agora, no parágrafo 1º, vamos falar sobre os seus princípios institucionais. Mas eu vou fazer diferente. Ao invés de comentar e depois fazer o quadro, nós vamos fazer o quadro juntos. Então, coloca aí no seu material, Ministério Público. E aí você vai fazer o seguinte, você vai destacar as suas funções. Nós vimos na aula do artigo 127, defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Veja que eu destaquei o indisponíveis porque é comum as provas trocarem esta parte, tá? A natureza jurídica do MP, nós também vimos que é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, com plena autonomia funcional, administrativa e orçamentária financeira. Vimos, inclusive, que ele não está ligado a nenhum dos poderes. Então, está aí a sua autonomia. Ele exerce uma função essencial à justiça, mas não está a ela vinculado. Não está vinculado nem ao judiciário, nem ao legislativo, nem ao executivo. Tem total autonomia. E sobre os princípios, aqui no parágrafo 1º, o que é importante levar para a prova é o seguinte. Nós temos o princípio da unidade, nós temos o princípio da indivisibilidade e nós temos o princípio da independência funcional. Professor, difícil interpretar estes princípios, porque unidade e indivisibilidade podem gerar dúvidas. Verdade. E é nessa dúvida que o examinador tenta te confundir.
Mas depois dessa videoaula, você certamente não vai errar questões como essa em sua prova. Preste atenção, no princípio da unidade, todos os membros integram uma única estrutura administrativa, com um único chefe, o procurador-geral. Preste atenção que eu não quero que você se atenha a todas as particularidades administrativas da estrutura do Ministério Público. Você vai aprender isso lá na Lei Complementar 75, que inclusive é uma lei muito didática, pela leitura você compreende. Nós temos que estar atentos a que o princípio da unidade se refere a uma estrutura administrativa, sobre a ótica administrativa. E este é o ponto-chave para não errar a questão em prova. E é lógico, é claro, observada em cada ramo do MPU e dos MPs estaduais. Professor, ainda não aprendi sobre isso. Eu já venho comentando em diversas aulas sobre o artigo 128. Mas como agora chegamos à aula do Ministério Público, você pode olhar aí na sua Constituição, o artigo 128, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a estrutura do Ministério Público. Você vai ver que ele é dividido em dois segmentos, o Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual, um para cada estado. Dentro do Ministério Público da União, nós vamos ter o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, cada um desses ramos do Ministério Público da União e também dos Ministérios Públicos Estaduais vão observar esse princípio da unidade, ou seja, todos os membros integram uma única estrutura administrativa. É o que você precisa saber para a sua prova. Agora, preste atenção, porque o examinador tenta confundir, através das questões, o princípio da unidade com o da indivisibilidade. No princípio da indivisibilidade, os membros podem se substituir uns pelos outros. Veja que no princípio da unidade, todos integram uma única estrutura administrativa. Agora, no princípio da indivisibilidade, os membros podem se substituir uns pelos outros. Isso está ligado a quê? A uma ótica processual. Suponhamos que em determinado processo criminal, determinado membro do Ministério Público faça a primeira audiência. Isso significa que outro membro do Ministério Público possa ali estar presente num recurso. Esse é o exemplo mais simples que eu posso falar para que você entenda que os membros do Ministério Público podem se substituir uns pelos outros. É o princípio da indivisibilidade. E é lógico que o examinador tenta dizer que isso está ligado ao princípio da unidade. Não é verdade. Coloque no seu material princípio da unidade, ótica administrativa, princípio da indivisibilidade, ótica processual, e você não vai errar questões como essa em sua prova. E a independência funcional, ela está ligada à não vinculação hierárquica na interpretação jurídica. O membro do Ministério Público tem total autonomia, total independência funcional. Perfeito? Basicamente, é com isso que você vai resolver a maioria das questões sobre o Ministério Público, sobre o artigo 121, parágrafo 1º, em âmbito constitucional. Na próxima aula vamos continuar, não acaba por aqui. Vamos iniciar a partir do parágrafo 2º, vamos continuar a falar sobre o Ministério Público. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.